A situação se torna complicada demais para os Mugiwaras a partir de agora. O título do capítulo 1112 remete que os Chapéus de Palha passarão por uma dificuldade tremenda, algo que eles nunca presenciaram, algo que para superarem terão que ter a ajuda de alguém externo. Um poder que mexeu com as estruturas do século perdido, mas que há muito tempo esteve dormindo. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 1112 do mangá de One Piece. Sim, pessoal, finalmente estamos de volta! Finalmente temos capítulo novo de One Piece. Caraca, 3 semanas eu já tava quase tendo troço aqui. Mas caraca, um capítulo de construção absurda para o caos. Mais uma pequena esperança nesse bait que Eiichiro Oda deixou no final deste capítulo. Será? É o que a gente vai comentar logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você reagir aos nossos conteúdos, seja ali deixando o seu like, compartilhando ou se inscrevendo. Quando você se inscreve, você prontifica a plataforma de que os nossos conteúdos são interessantes e o YouTube passa a entregar ainda mais os nossos vídeos por aí. E é claro, se você vai comprar mangás, vai comprar um monitor novo, um notebook, um PC pela Amazon, pense com carinho em comprar através dos nossos links, que isso nos ajuda pra caramba. E o melhor é que você não paga mais nada por isso. E assim, você acaba fortalecendo o Geek Brasil, fazendo aquela comprinha, você fica feliz, eu fico feliz, todo mundo fica feliz e tá tudo certo. Vamos lá então falar sobre o capítulo, que nós temos aqui algo bem interessante. Porque na página 1 nós temos na história de capa, na forma como o castelo da capital das flores aparece. E antes da Yamato ir para a sua jornada, o Kinemon acaba dando para ela dinheiro e acaba lhe pedindo também um favor. A gente não sabe que tipo de favor que é esse que o Kinemon acabou pedindo para Yamato, mas nós não temos ali a ideia suficiente para chegar numa conclusão aqui. Mas o ponto é que os Bainhas Vermelhas originais também receberam dinheiro quando estavam em formação de que o bando não podia ficar andando por aí de uma forma jogado, né? Que eles pertenciam a um daimyo, que eles também pertenciam a uma terra. Então faz sentido o Kim passar ali para Yamato uma quantia de dinheiro para ela viver as suas aventuras no país de Wano e quem sabe também também levantar os novos Bainhas Vermelhas. Mas a coisa mais importante dessa capa, além da história de capa da Yamato, é o título, que é colocado como aspecto difícil. E esse nome, ele não é à toa, porque ele é colocado com o katakana, que é uma definição ali para a astrologia. E nessa situação, o aspecto é colocado como um ângulo que os planetas fazem entre si no horóscopo. Ah, LP, mas o que tem a ver os planetas com o que tá acontecendo agora? Cara, os Gorosei tem nome de 5 planetas. Então, o Oda meio que tá brincando com isso. E aqui nós temos a definição de que, na astrologia, um aspecto difícil refere-se a uma relação angular entre dois planetas ou pontos no mapa astral, que é considerada desafiadora, tensa ou potencialmente problemática. Esses aspectos podem indicar áreas da vida onde existe um grande conflito, obstáculos, tensão interna ou externa, e onde podem ser necessários esforços extras para superar as dificuldades. Eu acho que essa é uma nomenclatura, um título perfeito para definir o que vai acontecer a partir desse capítulo, porque, caraca, o Oda colocou os Mugiwaras num caos total. Continuamos aqui então com o capítulo que nós observamos, ele começando definitivamente com o relatório da Marinha dizendo que todos os pacifistas em Egghead
foram derrotados. No relatório não menciona que é o Nojuro, mas é o espadachim que acabou derrotando todos os pacifistas. O Gorosei então reclama que o Vegapunk deu um poder de destruir um país para uma criança e que esse ato de rebelião sairá caro demais. Ele acaba comentando que esse ato do Vegapunk vai custar caro demais para ele. Nós vamos então para a parte nordeste da ilha e o Frank está derrotando o vice-almirante Red King com o ataque Strong Right. É um ataque avassalador e não vai dar para colocar todo o painel aqui, mas é um painel bem legal porque o Frank tá de um lado, o próprio vice-almirante ele está do outro e vai ser tipo uma troca de soco, como se fosse um duelo mesmo. Só que o Frank, ele é mais rápido, né? Ele acaba sendo mais rápido e ele vai e dar a porradona na cara ali do vice-almirante, fazendo ele ser derrotado. Nós também temos um quadro bem legal aqui da Bonnie, porque a Bonnie acaba transformando o vice-almirante Ponsky, ou Ponsky, né, em uma criança e o chuta. E assim o vice-almirante Guillotine, que tá atrás, ele fica chocado com o quão cruel a Bonnie pode ser. Porque provavelmente a maioria ali nem percebeu que a Bonnie, ela é na verdade uma criança. Ou que na verdade por si só, a Bonnie ela pode se transformar tanto numa criança quanto também em um adulto. Então eles não vão saber qual que é a forma dela verdadeira, só nós sabemos. E aí quando ela transforma em uma criança e depois chuta a cara da criança... faz parecer que é um adulto chutando a cara de uma criança. Por isso que ela é cruel. Ela tem esse título de uma pessoa cruel. Só que a Bonnie é apenas uma criança batendo em outra criança, o que não deixa algo assim tão espetacular. Essa passada de pano. Mas pelo menos dá ali pra entender essa situação. Deixa algo um pouquinho menos pior. E nós então temos uma confirmação de que não temos nada do Zoro e do Jinbe neste capítulo, de uma forma ali para acrescentar na trama, como nós tivemos no último capítulo, tanto ali o Jinbe e o Zoro com a conexão ali com o Lucci. Vamos para o laboratório e nele a York conduz o Mars até a sala com monitores, na qual a mensagem do Vegapunk está sendo propagada. E aí o Stella ainda está tomando seu cafezinho, tudo bem, tudo bom, e tá conversando ali com o Pitágoras e também com o Shaka, falando ainda sobre o café, sobre o gosto do café, ou sobre a língua dele estar atrapalhando na hora de experimentar, de tomar o café. Nós podemos observar o Mars também disparando um enorme raio para destruir a sala em um instante, mas a transmissão não para. Ele acredita que a transmissão pararia se ele destruísse aquela sala, mas a transmissão não é finalizada. Então, nós temos a York explicando que a verdadeira fonte da transmissão é uma versão mais recente do Dendemushi, criada ali por Vegapunk, aprimorado pelo Vegapunk, chamado de Haishin Dendemushi, que está escondida em outro lugar. Ainda estamos com o questionamento na mente do porquê que a York não contou ao governo mundial sobre o plano da transmissão do Vegapunk. Isso é muito curioso, né? Porque agora a York tá comentando, tá dando com a língua nos dentes, tá falando tudo o que tá acontecendo, ou o que deve fazer para ser solucionado esses tipos de problemas, mas a York, ela não tinha comentado sobre a possibilidade do Vegapunk ativar uma transmissão. E isso ainda precisa ser respondido na história. Por que que a York estava ocultando esse fato? Os Vegapunks, eles têm um compartilhamento de informações. Ainda precisa ser explicado para nós como que a York conseguiu quebrar essa não explicação do fato de que ela teve ali uma cortada, né, de troca de informações relacionados aos demais Vegapunks, já que ela conseguiu enganar todos de que ela estava do lado do governo mundial, e aí depois ela sofreu a rasteira. Mas o ponto é que ela não contou para o governo mundial o que havia acontecido, né? Que o Vegapunk havia colocado uma espécie de transmissão caso ele morresse, o que é algo até mesmo interessante de se pensar. O Mars então planeja destruir todo o laboratório para eliminar rapidamente aquele
Haishin Dendemushi, mas York o impede dizendo que o andar de desenvolvimento de armas e a central elétrica também serão destruídos. Então não adianta nada, não adianta nada eles destruírem ali todo o laboratório se eles vão perder a central elétrica, aquilo que acaba carregando a Mother Flame. Então, basicamente, se forem para destruir, parar a transmissão, eles vão perder a Mother Flame. Então tem essa coisa que o Mars precisa pensar, e a Mother Flame é um novo brinquedinho de Musama. Eu acho que ele ou ela não ficaria nada feliz com essa perda desse brinquedinho novo. Nós então temos a informação que se o laboratório for destruído, a destruição será tão impactante que destruiria também a Punk Records. E cara, é muito legal ver os ângulos que o Oda vai colocando, porque a York, ela já é gigante. Ela é gigante perto do Vegapunk. Tem aqueles ângulos dela quando ela tava se revelando como alguém do mal, e ela gigantesca ali, prostrada, tal, só a cabeça dela do tamanho do Vegapunk, o Vegapunk também já é gigante, e aí vem o Mars na sua forma transformada, cara, e ela parece uma garotinha. Eu fico pensando, quantos metros esses caras têm? O Mars deve ter, sei lá, mais de 50 metros pra cima aí, porque, caraca, é absurdo a forma como a proporção, tudo bem que o Oda não é muito bom assim em proporção, de forma proposital na história de One Piece, mas mesmo assim, é um diferenciado absurdo aqui entre os personagens, no tamanho assim dos personagens. E assim, nós temos a forma de que o Mars está conversando com a York, e ele sente uma pequena voz vinda da Punk Records. E ele acha que deve ser o tal novo Dendemushi. Então ele voa na direção do Punk Records. O que será que é esse poder do Mars, hein? Eles já podiam falar telepaticamente, né? Os Goroseis podem falar entre si. Agora ele tá ouvindo ali também essa voz do Dendemushi. Será que o Oda tá começando a aprofundar ainda mais a voz de todas as coisas? Será que é o Haki da observação e ele conseguir ouvir o som desse Haishin Dendemushi? Veremos o que Eiichiro Oda está cozinhando mediante a essa ação. Seria interessante começar a abordar também já a voz de todas as coisas. Vamos para a próxima página. Nós temos aqui a Stance e o Kaku aparecendo. Quem é vivo uma hora aparece, né? Quem está vivo uma hora aparece. Então os dois estão conscientes. Kaku então pergunta a Stance se ela foi abandonada pela tripulação do Chapéu de Palha logo depois de trair a CP0 por eles, porque é até meio estranho pensar que a Stance não está lá juntamente com a Nami, a Robin, o Chopper, o Soap, essa galera toda que tava com ela, e ela ficou pra trás. Por quê? E aí a Stance responde que ela que decidiu permanecer para completar seu último trabalho. Ela vai fechar o domo enquanto a tripulação do Chapéu de Palha escapa. Olha, um ponto interessante para colocar realmente a Stance nessa liga, para fazer ali como uma espécie de sacrifício final, né? Como se fosse ali um sacrifício final. Mas lembrando aqui do Bonchan, a Stance provavelmente não vai rodar não. Ela vai se sacrificar no final, mas provavelmente vai conseguir escapar dessa situação. Vamos para o agrupamento da Nami, e o Soap já preparou o Burst do Sunny para que eles possam voar dali da ilha de Egghead. Mas sem o Vega Force, o Sunny não consegue voar tão longe, e eles não vão conseguir chegar no mar nessa situação. Edson diz para confiar nele, então ele voa em direção à barreira. Edson calcula uma simulação de dano externo em 78% e diz que não pode morrer ainda, e dessa forma se joga contra o domo. Eu acho que o Edson não vai morrer mesmo. Eu acredito que o Edson não vai ali bater com as 10, mas ele vai ficar numa situação precária ao ponto de bater contra o domo, fortalecer ali a ideia, seja lá o que ele está pensando, né? Executar a ideia, seja lá do que ele está pensando, e ao mesmo tempo, quando ele conseguir executar a ideia, aí acabou. O Edson realmente sofreu esse sacrifício, e o Oda tá que tá, hein? Ele vai deixar nenhum Vegapunk vivo até o final? Será que só vai sobrar a Lilith e a York mesmo? A gente pensou que o Edson poderia ir para os Revolucionários ou ir para outro lugar. Nós ainda temos o Atlas, né? O Atlas que tá ali agora
contra o Nujuro, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas um ponto específico é que os Vegapunks estão todos se sacrificando, e isso aqui do Edson também foi um sacrifício, né? Ele calculou para se jogar ali no domo, tomou uma baita explosão e eu acredito que o dano vai ser permanente, ele vai conseguir dar aquilo que ele tá planejando, mas ao mesmo tempo ele não volta mais para os agrupamentos do Chapéu de Palha. Finalmente vemos o grupo do Luffy e o Jupiter está sugando o ar para dentro da sua boca como um aspirador de pó. Cara, é um quadro muito bom, porque ele faz tanta força, mas tanta força que o Luffy, o Dory e o Brogy, eles não conseguem avançar de tanto que eles são puxados para trás. E a cara do Luffy, mano, ela tá muito engraçada, cara, porque ele parece um cavalo. Literalmente ele tá parecendo um cavalo ali, tá puxando toda a sua face para trás de uma forma bem legal. E aí nós então temos o Luffy tendo uma ideia e questiona se o Jupiter está com tanta fome, por que ele não come um prédio? O Luffy ele acaba socando um prédio ali, acaba arrancando a sua base e joga bem na boca ali do Jupiter para que ele pare de ficar sugando o ar e sugando eles para dentro daquela situação. Eu achei interessante a forma como o Luffy acabou pensando nesse sentido. Só que, como nós sabemos, o Luffy, quando começa a gastar muita energia, ele entra no seu estado do Luffy velho. Ele entra no seu estado do Luffy velho. E assim, os gigantes acabam dando ali uma comida especial de emergência de Elbaf chamada de Hakao, que é basicamente um prato nacional da Islândia que consiste em uma carne de tubarão fermentada. Não sei se é muito boa não. Não sei se é muito boa não, mas isso é, eu acho que minha opinião como brasileiro, o Luffy também não achou assim tão gostoso, né, como ele comenta ali, mas imediatamente ele volta à sua forma normal depois de degustar essa carne de tubarão. Comeria? Não sei. Deixa aqui nos comentários, você comeria carne de tubarão? Não sei. Não sei, porque primeiro que caçar tubarão já é uma coisa complicada, né, trágico pra caramba. Agora, se tá na minha frente, não sei o que eu faria. Depende da cultura, depende da situação também. E aí? Deixa aí nos comentários se você comeria carne de tubarão ou não. Vemos então o Topman, se o Jupiter saiu, né? O Jupiter acabou saindo, o Topman entra em ação e está perseguindo eles. Então, o Luffy usa o seu Gomu Gomu Red Rock na cabeça do Topman, mas acaba machucando o seu punho, já que a cabeça do Topman é dura demais. Cara, aqui tem um paralelo interessante, porque isso aqui que aconteceu do Luffy machucar sua mão usando Haki é de uma parada absurda. O Red Rock fez o Kaido comer poeira do chão. Tudo bem que é o Kaido na sua forma base, é o Kaido ali na sua forma base, mas agora o Warcry, né, que é ali o Topman, ele nem sequer se mexeu. Ele nem sequer se mexeu e ainda machucou a mão do Luffy. Pra gente observar, cara, olha o grau de nível de... sei lá o que esses caras têm, porque eles não são tão... não demonstraram ter uma força, um poder assim implacável como o Kaido tinha. Mas esse pacto que eles têm, ou coisa do tipo que não deixa eles tomarem danos, mostra exatamente como o Luffy tá numa situação de uma enrascada absurda, porque não importa o que ele faça, se ele usa o Gear 5, se ele usa o Red Rock, se ele usa a Marcha 4, seja o que for, o Luffy não tá conseguindo dar danos nesses caras, e isso tá começando a preocupar. O que bate completamente com o título do capítulo. O título do capítulo mostra ali esse alinhamento entre esses planetas que tá deixando, que tá fazendo com que a ilha Sagat Egghead se torne uma coisa maluca na história. Porque o Luffy não consegue avançar e ele não consegue pela primeira vez acertar um personagem, não atingir ele, não causar dano nele. Até mesmo quando ele lutou contra o Crocodile, na qual ele não podia acertar ele conseguiu pensar, ou até mesmo chegou numa conclusão de como poderia acertá-lo. Só que agora ele vai ter que trabalhar um pouco mais a sua imaginação para saber e entender como pode atingir os Gorosei. Se ele fez isso com o Crocodile,
Eu acredito que numa 10ª potência, numa 100ª potência, em comparação ao Crocodile, eu acho que dá pra fazer também. Em cima então da Lab Phase, nós observamos Saturno, que está subindo e se aproximando dos Mugiwaras nas nuvens. Podemos ver até mesmo suas pernas chegando onde o grupo da Nami está. E o Usopp se prepara para atacar o Saturno com o Gorosei se aproximando deles. Eu achei interessante porque o Usopp não tá só com medo do que tá acontecendo, mas ele tá ali preparado para atacar. Talvez isso seja uma estigma ali dos gigantes influenciando o Usopp, não sabemos. Será que vem alguma coisa grande aí do Usopp nessa reta final? E então vamos para o litoral nordeste novamente e vemos um dos gigantes que era para proteger o grupo da Bonnie sendo abatido repentinamente. No Juro aparece parado em frente ao navio de Elbaf. Ele está assustador pra caramba neste painel e a Bonnie questiona quem era essa pessoa. Bom, para quem achava que os Mugiwaras não lutariam, que eles não lutariam e que o Luffy iria dar conta de tudo, caraca, os Goroseis foram até cada um dos agrupamentos. Caraca, os Goroseis foram atrás de cada um dos agrupamentos. Agora, provavelmente nos próximos capítulos, o Zoro e o Jinbe devem chegar onde o Saturno está e Sanji deve chegar para lutar contra o Nujuro. A forma dessa particularidade ali entre as habilidades e também os poderes para essa batalha contra os Goroseis. Se for isso mesmo, o Oda vai quebrar completamente as expectativas de geral. Porque acreditavam que o Sanji lutasse contra o Saturno e ao mesmo tempo o Zoro lutasse contra o Nujuro. Mas ele vai inverter. O espadachim lutando contra o Gorosei da ciência e o guerreiro da ciência lutando contra o Gorosei espadachim. Essa troca aí que o Oda vai colocar. E ainda temos o robô ancestral que está chegando, né? A velocidade ali da manivela. Na velocidade da manivela ali, o robô ancestral pode chegar a qualquer momento. Então, nós temos outro painel assustador, da qual o Mars volta à sua forma humana e entra na Punk Records, enquanto a mensagem de Vegapunk ainda está sendo transmitida. O Gorosei transmite uma aura sinistra pra caramba. Cara, é uma coisa absurda. O Mars andando assim, caminhando lentamente, apenas o barulho dos passos, né, conforme ali as onomatopeias, e nós vamos observando apenas um som surgindo dessa transmissão do Vegapunk. O Shaka avisa a Estela da transmissão que eles têm apenas 1 minuto para começar e o Vegapunk responde que já sabe disso. E dessa forma, Mars encontra o Raijin Dengemushi no chão de uma sala escura e comenta que Vegapunk está sem sorte. De repente, o Mars ouve algo estranho. A onomatopeia que aparece, não sei se vocês vão ver aqui, mas essa onomatopeia aqui, ela é uma onomatopeia para referenciar a algo líquido ou a formação de uma bolha ou até mesmo água jorrando. Quando o Mars olha para cima, ele observa algo acontecendo com uma cara muito séria, que talvez aquilo que ele achou que poderia ser fácil não vai ser tão fácil assim. Então, parece que uma bolha do oceano pode ter envolvido o Dendemushi. O Oda, ele é muito genial em algumas coisas. E eu acredito que, na verdade, em várias coisas, né? Em algumas coisas é sacanagem. Mas eu acredito que essa parte de fazer com que a bolha do oceano voltasse novamente neste capítulo com o Kaku e a Stance, apenas uma referência é para abordar a ideia de que, olha, eu não esqueci isso aqui ainda não. E se for a bolha mesmo que tá se envolvendo, né, tá envolvendo ali o novo Dendemushi, o Mars, se ele tiver uma Akuma no Mi, ele não consegue entrar, porque se Kaku, ele tem uma Akuma no Mi e tem todas as habilidades, os poderes, o coisa do tipo, e ele é feito um nada dentro da bolha, tá preso lá pra caramba e não consegue
fazer nada. Eu acredito também que o Gorosei também não consiga entrar. Eu acredito que ele também não consiga interferir ali no Dendemushi e dessa forma a transmissão vai começar. Bom, nós também podemos começar que Punk Records ainda pode ter qualquer tipo de defesa ou armadilha que o Vegapunk possa ter criado. Então, talvez a situação seja ainda mais complicada para os Gorosei. Não sabemos exatamente o que o Vegapunk pode ter feito, mas podemos esperar uma grande coisa acontecendo nos próximos capítulos. E aí? Deixa aqui nos comentários o que vocês estão apostando. Será que é uma bolha do oceano que está fechando ali, que vai fechar o Dendemushi? O que é esses passos? O que é isso chegando ali para o Mars e ele observando com uma cara um pouco assustada, um pouco séria, irritado? O que é essa expressão do Gorosei? A gente continua comentando e discutindo aqui nos comentários.